Boa noite. Esse mês, a nossa igreja inicia a série de pregações com o tema Vivendo com Propósito. Para tanto, é importante identificar o significado das expressões vivendo e propósito. Vivendo é o verbo viver no gerúndio, tempo verbal que denota uma ação atual, ou seja, um movimento. Eu ando, mas posso estar parado. Mas quando eu estou andando, eu estou me movimentando. Eu vivo, mas posso não estar vivendo. Mas quando eu estou vivendo, a minha vida está em movimento. Propósito demonstra um objetivo que se busca alcançar. Intenção, intuito, deliberação, resolução, foco. Na vida chamada secular, todos nós temos um propósito. Seja uma realização pessoal nos estudos, na profissão, na vida sentimental. Nós nos preparamos para isso. Nós queremos ser vitoriosos naquilo que nos propomos fazer. Outro dia, quando um determinado ministro do Supremo tomou posse, ele falou que a vida inteira ele se preparou para ser ministro do Supremo. Era o propósito de vida dele. Mas eu faço a seguinte pergunta: qual é o propósito de vida do cristão? O propósito de vida do cristão é viver por fé. Eu convido os irmãos para abrirem a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, versos 16 e 17. Amém? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra está exposta, tenha misericórdia de mim. Abra nossa voz, abra o ouvido daqueles que estão ouvindo, para que possa a Tua palavra frutificar no coração do Teu povo. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vejam, irmãos, a riqueza desse texto. O verso 16, o apóstolo Paulo nos diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Alguém que se torne cristão precisa entender o Evangelho. Porque se quiser experimentar a verdadeira salvação, ele precisa saber como Deus nos salva, o que é parte vital do Evangelho. Mais do que isso, o Evangelho descreve os parâmetros pelos quais Deus se relaciona conosco e como Ele trabalha em nossas vidas. Na introdução da carta aos Romanos, Paulo afirma não se envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Essa afirmação, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, significa não somente um meio poderoso nas mãos de Deus, mas em si mesmo uma energia divina. O Evangelho é o poder que dá força à sua vida cristã. É a salvação de Deus em ação. Ele não é apenas uma mensagem de salvação que necessitamos num determinado dia, quando levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, achando que depois daquele momento não mais precisamos dele. Ou quem sabe, precisamos dele somente quando o compartilhamos com outras pessoas, tentando levá-las à salvação. Não é isso. O Evangelho fala da salvação de Deus continuamente operando em nossas vidas. O Evangelho não é apenas um método de salvação de Deus, é também um método de vida que Deus tem para cada um de nós. O Evangelho foi planejado por Deus para englobar todas as áreas da nossa vida, da sua vida. É um Evangelho completo para a vida cristã. Ilustrando, o Evangelho é o motor, o combustível é o Espírito Santo. Quando você começa a entender o que significa ser cristão e passa a experimentar o poder do Evangelho na sua própria vida, da maneira que Deus preparou para você, isto faz toda a diferença. Muitas vezes a gente fala, Jesus salva, e é verdade, Jesus salva. Mas nós não podemos ficar limitados a isso, porque o processo de salvação vai demandar também de nós uma reação positiva, uma reação afirmativa. Se eu estou salvo, eu tenho que mudar de vida. Não há salvação plena se eu não mudar de vida. Cristo morreu na cruz. Ele fez a parte dele. Eu tenho que reconhecer esse sacrifício. Mas eu não posso apenas dizer, eu reconheço o sacrifício de Jesus, eu aceito Jesus, mas continuo levando aquela vidinha medíocre, pecaminosa, errada, sem abrir mão daquilo que me destrói. Eu tenho que, através do Evangelho, que é Jesus, conhecer a Escritura. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. E, conhecendo Jesus, ou buscando conhecer Jesus, eu vou às Escrituras. É através da Escritura que eu vou conhecendo mais e mais Jesus. O verso 17, ele fala, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé.
Paulo, quando faz essa referência, ele está mostrando duas coisas. A primeira, destaca que aqueles que são fiéis a Deus foram justificados por Cristo e, portanto, considerados justos. O correto hoje é dizermos que somos justificados. Mas nós temos que compreender que quando o Evangelho foi escrito, ainda não se tinha ideia da justificação em Cristo. Na verdade, essa expressão, ela remonta a Abacuque. Abacuque 2, verso 4, vai falar isso. Por favor, Abacuque, capítulo 2, versos 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Não se tinha na época de Abacuque, não se tinha ainda a ideia de que nenhum homem era justo. Aquele que cumprisse a lei ou buscasse cumprir a lei era reputado justo. Só que o homem não conseguiu cumprir a lei. Foi Jesus quem, indo à cruz, cumpre todos os propósitos da lei. E ao cumprir todos os propósitos da lei, ele nos justifica. E o que é justificação? Alguns biblistas dizem que justificação é o ato judicial de Deus por meio do qual Ele, por sua graça, perdoa os seres humanos de sua culpa. É isso. Fomos justificados porque Deus, através de Jesus Cristo, através da cruz, perdoou os nossos pecados. Então, nos tornamos justos, justificados. Podemos ser chamados de justos, sim, mas ressaltando sempre justificados, porque essa justiça, essa justificação, ela veio exclusivamente através da cruz, exclusivamente através de Jesus. A base para esse perdão é que Jesus cumpriu a lei em lugar dos seres humanos e sofreu os castigos pelos pecados dele, conforme a gente vê em Romanos 5, Romanos 5, a partir do versículo 12, em que Paulo vai nos falar que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o 21 vai nos dizer que o 20 vai dizer: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, se nós somos reputados justos, fomos justificados pela morte de Jesus na cruz. As pessoas são justificadas através da fé.
Romanos 3, versos 21, 25, vai nos dizer: a justificação pela fé em Jesus Cristo, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E aqui vem a grande verdade: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então veja que só somos justificados através da fé em Jesus Cristo. Fé que Deus nos dá pela ação do Espírito Santo que habita em nós. A fé, ela vem de Deus. Ela entra em nós através do Espírito Santo. É Ele que vai fazer com que nós tenhamos fé. É Ele que vai fazer com que nós sejamos justificados. Outros biblistas dizem que a justificação é o ato pelo qual Deus, como Rei, Senhor e Salvador, aceita e põe em relação correta consigo a pessoa que faz com ele uma aliança, a qual é baseada na fé em Cristo. A justificação é originada e mantida pelo Espírito Santo. Então, irmãos, aqui a gente já percebe a dependência nossa a Jesus Cristo, da sua obra. Ninguém pode ser salvo se não for através de Jesus Cristo. Paulo utiliza essa expressão para enfatizar que a justificação não vem pela observância da lei. Não adianta eu cumprir os mandamentos se não tiver fé em Cristo. No mundo tem muita gente que cumpre os 10 mandamentos. Muita gente cumpre. Não os 10, os 8. Porque o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele não cumpre. Mas ele não mata, ele não rouba, ele não adultera, ele não dá falso testemunho. É um homem bom, segundo um padrão de ética e de moral, é um cara correto. O cara paga os funcionários, o cara paga as suas dívidas, o cara dá esmolas, ajuda as pessoas necessitadas, mas não crê em Deus. E se não crê em Deus, ele não está justificado. E se não crer, não apenas em Deus, porque às vezes até pode crer em Deus, um Deus vago, um Deus difuso, um Deus que vive na cabeça dele, mas tem que crer em Cristo, tem que crer no sacrifício de Jesus. Por isso, quando as pessoas falam, humilhai-vos, quando Deus fala, humilhai-vos, Ele não está dizendo para você se humilhar diante de outro homem. Não, humilhai-vos perante Deus. Ou seja, deixa a sua arrogância de lado, deixa a sua autossuficiência, reconheça a sua dependência a Cristo. Paulo utiliza essa expressão conforme já falamos. Ele está argumentando que a salvação não é alcançada
por meio dos nossos próprios esforços, mas sim como um presente de Deus, recebido pela fé. Viver pela fé é colocar toda a confiança em Jesus e não nas circunstâncias. É ser fiel segundo a vontade de Deus e ficar firme, mesmo diante dos desafios e incertezas da vida. Além disso, a expressão também indica um estilo de vida diferente do habitual. Aqueles que vivem pela fé, buscando conhecer e obedecer a Deus, verão cumprida a sua promessa de vida. Mas os descrentes, que vivem cheios de orgulho, egoísmo, fazendo mal, terão um destino diferente e serão punidos. Em outras palavras, significa que a única maneira de alcançar uma vida plena é por meio da fé em Jesus Cristo, o Supremo Senhor. Significado do justo viverá pela fé. Esta expressão significa que a fé deve estar presente na vida do crente do princípio ao fim, começando pelo primeiro passo de fé, dado ao confiar a vida a Cristo. É o primeiro passo. Quando eu aceito Jesus, quando nós aceitamos Jesus, quando você aceita Jesus, você está dando o primeiro passo de confiança e de fé. Passa por depender só e totalmente dele, prosseguindo com fidelidade a Deus durante toda a sua jornada. Essa fé projetando-nos até a eternidade com Deus, a vida eterna. Não adianta ou não basta ter fé no primeiro momento. Quantos irmãos nós conhecemos que tiveram fé, que aceitaram Jesus, que durante um certo tempo cerraram fileiras com os irmãos aqui na igreja, mas que depois se desviaram do caminho, se afastaram, deixaram de ter o compromisso com Cristo. Ou seja, deixaram de viver o propósito que Deus estabeleceu para nós, que é viver por fé. Porque se eu me afasto, se alguém se afasta, é porque ele perdeu a fé. A fé já não é a mesma. Porque se fosse aquela fé contínua, permanente, firme, ele não se afastaria, apesar de todas as adversidades. A primeira vez que aparece essa expressão, conforme já falamos, aparece em Abacuque, capítulo 2, versos 4. Naquele contexto, Abacuque profetizava aos israelitas durante o exílio babilônico. Este período foi marcado por grande destruição e sofrimento, mas Deus mantinha a sua promessa de vida e esperança para o seu povo. No Novo Testamento, essa ideia construída no passado é retomada na nova aliança, e é relacionado ao tema da justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Essa graça envolve muitos outros resultados na vida do crente que o distingue dos infiéis. Aqui foi cantado, foram dados testemunhos de que nós superamos todas as dificuldades, todas as adversidades, porque temos fé, porque cremos no poder de Deus e em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É evidente que diante de Deus ninguém é justo pela lei, pois embora o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11 vai
nos esclarecer. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Em Gálatas, a expressão é usada por Paulo para demonstrar que a justificação pela fé é um princípio que se estende desde o Antigo Testamento até o Novo. Ele está argumentando que a fé em Deus é o meio pelo qual todas as pessoas são justificadas e que a lei não pode conceder justiça. É pela fé em Jesus Cristo que Deus concede vida. Em Hebreus 10, 38, por favor, a frase é usada, 10, 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa frase é usada para enfatizar a importância da perseverança, mesmo em meio a perseguições e sofrimentos. O autor de Hebreus exemplifica essa verdade com uma lista enorme dos heróis da fé e da aliança que mantiveram com o Senhor. De fato, a carta está incentivando seus leitores a permanecerem fiéis a Deus e a confiar nas promessas, mesmo quando enfrentam dificuldades. Embora os contextos de Abacuque e do Novo Testamento sejam diferentes, ambas as passagens destacam a importância da fé como meio de justificação diante de Deus. E é assim que recebemos a vida de Deus. Compreenda o jeito, o justo viverá pela fé. A referência de o justo viverá pela fé, em Abacuque, está relacionada à fé necessária para sobreviver em meio à adversidade. Neste contexto, o profeta Abacuque sinaliza duas maneiras de encarar a vida. Vamos ver Abacuque 3. Abacuque 3, da oração de Abacuque. O que ele diz? 17, 18, né? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto, Abacuque 3, versos 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, aqui são dois aspectos, duas maneiras de encarar. Por um lado, a vida do ímpio, que não é reto, é orgulhoso e mau, por isso será punido pela rebeldia. Por outro lado, em contraste, a ideia do justo que obtém vida através da confiança plena em Jesus. O resultado direto da fidelidade dos crentes é o acesso à vida, ao livramento e à salvação.
Isso significa que o justo perante Deus, ou seja, aquele que busca fazer o bem e seguir os mandamentos de Deus, é sustentado pela sua confiança no Senhor. Fé é também sinônimo de fidelidade. Logo, é uma atitude de quem crê, é obediente e leal ao Senhor. A Bíblia também nos diz que não há um justo sequer, mas somos justificados pela fé em Cristo. Romanos 5, verso 1. Quem é justificado em Cristo vive de maneira diferente pela fé no Senhor. Viva pela fé em Jesus e receba uma vida abundante. Pela fé em Cristo é que somos justificados, recebendo perdão dos nossos pecados e falhas. Tudo é apagado pelo próprio Cristo, que nos torna justos e nos dá a bênção da salvação, a vida eterna. João 3,15, João 3,36, Romanos 10:9. Veja, irmãos, como Paulo conecta o fato do Evangelho frutificando ao fato que os antigos cristãos entendiam muito bem sobre a graça de Deus em verdade. Assim como o amor de Cristo, a graça de Deus tem largura, comprimento, altura e profundidade, conforme Efésios 3:18. Pelo Espírito Santo, podemos explorar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Evangelho, para que possamos compreender a graça de Deus em verdade. O resultado desta revelação é que o Evangelho irá começar a frutificar e crescer como experimentamos antes. É como se estivéssemos grávidos de algo que sabemos que irá mudar a nossa vida por completo. Concluindo, pela análise do texto, propósito do justo é por fé. Ela é a força geradora da vida do cristão. Nós, como cristãos, temos que produzir fé nas pessoas. Porque produzindo fé, as pessoas também virão a Cristo. Você produz fé através da oração, sendo uma pessoa de oração. Você produz fé através do testemunho, principalmente através do testemunho. Testemunho verbal, mas também testemunho pessoal de vida. Aí você produz fé. A fé em Cristo nos leva a um estilo de vida diferente, uma vida sintonizada com as coisas do alto e com a vontade de Deus. A fé em Cristo nos faz refletir que somos membros do corpo místico de Cristo e, como tais, precisamos estar permanentemente em comunhão com Cristo, com Deus, bem como interagindo com os irmãos. Viver pela fé, por fé ou da fé, é também isso. Viver em comunhão com os irmãos, nos ajudando uns aos outros. E Jesus nos diz, com a sua surpreendente capacidade de síntese: um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13, 34. Viver com propósito é viver com fé em Cristo, amor ao próximo e à natureza, que também devemos conservar. Porque quando nós conservamos a natureza, muitos desastres que estão sendo experimentados hoje, desastres ecológicos, que são experimentados hoje, não aconteceria. O homem tem que respeitar a Deus, adorando-o, amando-o, tem que respeitar o irmão, amando-o, e tem que respeitar o seu meio ambiente, cuidando. Este é o propósito que Deus quer de nós. E eu encerro com a pergunta: você está vivendo com propósito? Que Deus nos abençoe.